Senhor presidente, colegas deputados, deputadas, quero aqui, senhor presidente, repercutir um assunto importante que vem sendo divulgado no nosso Estado pelos órgãos de comunicação, talvez até menos do que devia, mas é com relação a... Já vou chamar aqui do nome correto, o desastre ambiental ocorrido ali em Bonito, na região da Serra da Bodoquena, principalmente lá tornando as águas do Rio da Prata e do Rio Formoso, conhecidas mundialmente como águas puras e cristalinas, fazendo dessas águas, águas barrentas, em função da forma desordenada de exploração e de plantio, desenvolvimento da agricultura naquela região. E eu volto a essa tribuna para tratar dessa questão, senhor presidente. Aqui, durante 3 mandatos, todos sabem o quanto que eu sempre me preocupei em estar discutindo as questões ambientais num Estado como o nosso, que tem a diversidade que tem o nosso Estado. E venho tratar dessa temática num momento que nós percebemos que está em discussão também, no nosso Estado e no nosso país, a questão ambiental de uma maneira geral, em função aí de um novo projeto que ganhou as eleições no nosso país e que demonstra claramente o novo governo, que antes de assumir, não tem a mesma preocupação, o mesmo enfoque, os mesmos cuidados com o meio ambiente do que os governos que até aqui, então, governaram o nosso país. Que por muitas vezes, nós aqui na tribuna, no Congresso Nacional, nos espaços de poder, o Judiciário fez os questionamentos, as demandas que existem, questionava a posição desses governos com relação a desmatamento, com relação a formas de exploração dos recursos naturais que nós temos no nosso país e no nosso Estado, com relação à fiscalização, com relação a monitoramento na área ambiental, que sempre deixou a desejar. O desenvolvimento sustentável sempre foi reclamado, não pelos ambientalistas, até pelos desenvolvimentistas também, aqueles de bom senso que entendem que é necessário você compatibilizar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. E agora, com a existência do Ministério do Meio Ambiente até então, com o IBAMA funcionando com todas as suas dificuldades de gente, de pessoal, de tecnologia, com o seu sucateamento, mas muita gente ali fazendo o seu trabalho, as secretarias estaduais de meio ambiente, Polícia Militar Ambiental, com todas as suas dificuldades, fazendo o seu trabalho, mas numa desvantagem sempre com relação aos avanços desordenados de desenvolvimento, principalmente no nosso Estado, em função do agronegócio, uma vez que a fronteira agrícola, a cada ano, avança cada vez mais. É só pegar os últimos 30 anos, no mínimo, deputado Enel, você vê claramente, num gráfico bem definido, o avanço da fronteira agrícola no Mato Grosso do Sul. E aqui quero ressaltar, deputado Zé Teixeira, aqui eu quero ressaltar que em todos os momentos que eu ocupei essa tribuna para tratar dessa questão, nunca neguei a importância do avanço do agronegócio, da necessidade da produção e do fortalecimento da economia do nosso Estado. O que sempre reclamei e volto a reclamar e vou continuar reclamando é a forma desordenada como é feito esse avanço. É a forma desordenada que faz com que um Estado como o nosso,
com o potencial que tem na indústria do turismo, em recursos naturais, em águas, recursos hídricos, como nenhum outro estado brasileiro, passe a ser penalizado em função de nós não termos uma política avançada, que seja planejada e que seja controlada, monitorada, com a participação efetiva do poder público como um todo. Não falo aqui só da Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado, falo das promotorias do meio ambiente, falo dos efetivos da Polícia Militar Ambiental, falo do Judiciário como um todo, que tem um papel preponderante, que ao inibir ou dar guarida a qualquer tipo de ação que esteja lá protocolada reclamando a degradação do meio ambiente, ajuda a inibir ações como essa, por exemplo, ao entorno de Bonito, que hoje poluem praticamente, derramam lama dentro de um santuário ecológico que é referência para o nosso estado no mundo. Bonito, cansei de ouvir aqui em todos os lugares, todo mundo falando, Bonito é um patrimônio do mundo, Bonito é um patrimônio da humanidade, Bonito tem um potencial turístico, tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. E tudo isso, num momento como esse, quer dizer, é colocado em risco em função de que você tem um desenvolvimento desordenado, porque você tem ali o avanço da plantação, principalmente de grãos, sem curva de nível, sem cuidado com as nascentes, o que consequentemente causa o desastre que está causando naquela região. Pois não, deputado Zé Teixeira? Deputado Amarildo, ouço com atenção a fala de Vossa Excelência e eu acho que a fala de Vossa Excelência ela tem fundamento, mas tudo que acontece de errado hoje no país pesa em cima do setor do agronegócio. Talvez é o único país do mundo que o proprietário é obrigado por lei a ter 20% de reserva legal sem nenhuma compensação. Talvez o desastre do Rio de Janeiro, onde as pedras rolaram e ceifaram vidas, o setor produtivo é responsável pela chuva de 500 milímetros que caiu no Rio de Janeiro, como está pessoas de Bonito fazendo entrevista em televisão e jogando isso na Rede Globo, penalizando os produtores rurais. Aí eu pergunto a Vossa Excelência, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que vai zerar as multas do IBAMA, porque não é possível derramar 1 litro de óleo diesel a hora que vai abastecer o carro e aplicar uma multa de R$100 mil nas pessoas. O Ministério Público de Bonito, de Mato Grosso do Sul, simplesmente, porque São Pedro, que tinha que ser multado, não pode ser multado, porque a chuva foi 300 milímetros, certo? Realmente a água estava barrenta nesse dia, e o Ministério Público Estadual aplicou uma multa que nem sabe se ela vai ser concretizada, já entrou na conta do produtor rural, já bloqueou o dinheiro dele comprar a semente sem saber se a multa vai ser realmente efetivada. Porque o Estado de Mato Grosso do Sul, na pessoa de Jaime Beruque, está tomando todas as providências, e o produtor rural lá, quando a terra está degradada, se ele é improdutivo, aí vem o MST, invade, desapropria e assenta pessoas. Esse é o país que nós estamos vivendo. Então, eu vi o vídeo a pessoa lá, Coelho, falando isso na Rede Globo, e vi também o vídeo de um policial florestal, a hora que a chuva de vários milímetros caiu sobre Bonito, e a enxurrada barrenta indo para o Rio da Prata. Eu sou favorável a isso? Não. Mas se não chove e a camada de ozônio existe, é o produtor rural. Se não sei o que, é o produtor rural. Agora, se não é produtivo, desapropria. Quer dizer, então é um setor que paga um preço tão alto que é inconcebível a pessoa ser proprietário
e quem manda na propriedade é o produtor rural. Vossa Excelência testemunha, Vossa Excelência trabalhou no IBAMA. Vossa Excelência sabe o corporativismo que tem lá dentro. Vossa Excelência sabe que hoje no governo do Temer, o governo que passou a mão na Dilma, tem o Zequinha Sarney e o IBAMA que não manda nada. Tudo que se faz aqui no Mato Grosso do Sul é lá do Zequinha Sarney que manda vir aqui multar os produtores rurais. Eu fui multado em R$380 mil de uma coisa que eu não cometi nenhum crime. Tanto é que eu acertei com 7 mil e poucos reais. Mas eu fiquei 4 meses com o meu crédito suspenso no Banco Central, sem poder fazer um financiamento, porque o Ministério Público suspendeu o meu crédito. Foi lá, numa fazenda de 5 mil hectares, autuou 12 e bloqueou toda a fazenda e o meu crédito, por causa de uma pista de pouso, que a ANAC não me deu licença, porque a vaca estava bebendo água no córrego. Mas vai lá ver se tem uma erosão. Meu filho é agrônomo, as matas ciliares estão todas preservadas, porque se tem alguma coisa preservada nesse país, inclusive o Pantanal, quem preserva é o produtor rural, porque ele é obrigado a preservar 20%, se ele não tiver, ele tem que comprar em qualquer lugar, ou deixar uma área para repovoar, que nunca mais vai repovoar. Tira uma terra da produção e coloca na reserva legal, mas nunca mais vai nascer a mata e voltar a ser como no princípio do mundo. Então, eu quero dizer para Vossa Excelência, tem muito alarde falso nesse negócio de bonito. E o maior culpado lá é São Pedro. Na outra vez eu vou dizer para ele não chover 300 milímetros, dividir em várias chuvas de 10 milímetros, de 5 milímetros, para não acontecer as enxurradas, para o setor produtivo não pagar tão alto que ele é o culpado da terra barrenta no Rio da Prata. Muito obrigado. Deputado Zé Teixeira, é oportuno sempre a parte de Vossa Excelência, principalmente quando discutimos essa questão, porque Vossa Excelência representa um setor importante aqui na nossa casa, todo mundo sabe disso. E eu acho que isso é da democracia, isso valoriza e fortalece o debate que tem que ser feito. Só que no mundo só não vive só produtor rural no mundo. O planeta não vive só do agronegócio, embora seja extremamente importante, principalmente num estado como o nosso. Desconsiderar que existe aquecimento global é cada vez mais colocar o Brasil, que poderia ser um protagonista nas questões climáticas, para deixar do papel de protagonista para ser coadjuvante. Desconsiderar a ciência que estuda e que demonstra claramente que com o avanço do desmatamento, o aquecimento global avança no planeta com derretimento de geleira e compromete o nosso futuro, isso não sou eu que estou falando, é a ciência que está falando, é pesquisa. São universidades das mais respeitadas no mundo, são anos e anos de pesquisa, de trabalho que demonstram claramente. Desconsiderar isso tudo, na minha opinião, é limitar o desenvolvimento, é não querer fazer o desenvolvimento com sustentabilidade, com inteligência, com responsabilidade, como tem que ser, para quem pensa no presente, pensa principalmente no futuro. Não compactuo com essa ideia que nós temos que desenvolver de qualquer jeito. Nós não temos que desenvolver de qualquer jeito, nós temos que desenvolver, mas com qualidade. Nós temos que pensar na vida acima de qualquer coisa. E não é responsabilizar o setor produtivo. O setor produtivo, na verdade, são todos aqueles que produzem. Não é só o agronegócio, são todos os que produzem, que trabalham. O vendedor de picolé é do setor produtivo. O entregador de jornal é do setor produtivo, todo mundo é do setor produtivo. Agora o agronegócio. Ninguém está responsabilizando o agronegócio pelo aquilo que há de bom, pelo aquilo que há de ruim. Volto a dizer o que falei no começo do meu pronunciamento. O agronegócio é importante, é estratégico. Talvez até pela importância que tem no nosso estado, é que acaba ganhando todo esse protagonismo. Isso é natural, isso é do jogo. Quem mais importância tem, principalmente na economia, acaba atraindo para si uma atenção maior. Isso é natural. Agora, você quer ter um protagonismo violento na economia, numa série de coisas, e não quer ter responsabilidade? Uma coisa não combina com a outra. Então, é chamada a responsabilidade nessa questão? Sim.
E aí, eu quero fazer aqui, deputado Zé Teixeira, fazer uma referência a uma parte da fala de Vossa Excelência, quando fala, por exemplo, do IBAMA e do corporativismo. É hipocrisia nós tratarmos isoladamente um órgão ou outro da estrutura de gestão no nosso país e dizer que tem corporativismo. Aqui na Assembleia tem corporativismo. Aqui no governo tem corporativismo, no Tribunal de Justiça tem corporativismo, no Ministério Público tem corporativismo, em várias empresas tem corporativismo. Corporativismo. Agora, o que cabe a nós é aperfeiçoarmos os mecanismos de gestão, para que a gente possa fazer com que esse corporativismo não afete o interesse da maioria. Que é o interesse da maioria qual que é? É isso, desenvolvimento com sustentabilidade. Bonito é um patrimônio da humanidade, sim. Bonito é um patrimônio da cidade de Bonito, da região sudoeste, do Mato Grosso do Sul. E é verdade, aí eu quero novamente fazer uma referência à fala de Vossa Excelência. Quem preservou até hoje, as pessoas principalmente que moram lá, mas que não conseguem conter mais a preservação, deputado Zé Teixeira. O avanço do agronegócio é só pegar os mapas gerados por satélite. Ou nós vamos duvidar do satélite também. E você vai vendo o avanço da fronteira agrícola. A cidade está rodeada, está cercada, está ilhada. Lógico que isso vai ter consequência. Não é todo mundo que explora ali a atividade. E aí eu quero, mais uma vez, aqui abrir um parênteses, para que as pessoas depois não fiquem pegando pílulas, pedaços da sua fala para dizer, é a favor disso, é contra aquilo. Nada disso. Acho o agronegócio importante e essencial. Estou reclamando da forma desordenada e que muitas vezes não é fiscalizada como essa atividade é feita. Lá no entorno de Bonito, o que está acontecendo? Choveu muito, o barro correu para dentro do rio, por conta do quê? Não são todas as propriedades que têm curva de nível. Não são todas. A Polícia Militar Ambiental está lá, analisando, fiscalizando, multando, tomando providências. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, aquele produtor que mesmo naquela região esteja produzindo dentro daquilo que a lei exige, tomando os cuidados, mantendo a mata ciliar, tendo a sua reserva, fazendo curva de nível, esse produtor, ele sim, tem que ser fortalecido, tem que ser estimulado. Agora aquele que não toma as providências, que não tem os 20% de mata nativa, que não tem a mata ciliar conservada ao lado do rio, que não faz curva de nível e que joga barro para dentro de um rio, como o Rio da Prata e o Rio Formoso, nós temos que compactuar com isso e colocar ele ao lado do bom produtor? Não, é desse que eu estou falando, deputado Zé Teixeira. É desse que eu estou falando. E para esse tem que ter o IBAMA. E para esse tem que ter fiscalização. E é uma lástima nesse país se acabarem com o Ministério do Meio Ambiente. Porque o Brasil ainda é um patrimônio do mundo. É o país que mais riquezas tem, que tem uma biodiversidade que você não encontra em nenhum outro lugar do planeta, que tem recursos hídricos que você não encontra em nenhum outro lugar do planeta. É lamentável, porque quando você fala que vai acabar com o Ministério do Meio Ambiente, você está dizendo para o mundo, principalmente para aqueles que fazem a exploração dessa maneira, como alguns fazem lá em Bonito, o governo está dizendo para essas pessoas, pode vir aqui que aqui no meu governo está valendo tudo. É isso, se eu estou acabando com o Ministério que tem a incumbência de proteger, se eu estou acabando com o Ministério que tem a incumbência de preservar aquilo que nós ainda temos, de mata nativa, de floresta, de mata atlântica, de Pantanal, quando eu termino com o Ministério do Meio Ambiente, eu estou dizendo, pode vir que agora aqui a festa está valendo. Infelizmente. Aí o presidente eleito me dá uma outra declaração. Nós vamos retirar o Brasil do Clube de Paris. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aqui, já passou a eleição, não estou tratando de eleição, não estou tratando de nada. Estou tratando agora de projeto de nação. Como que você retira o Brasil do Clube de Paris, onde praticamente estão todos os países que comercializam com o Brasil, por exemplo, todos são signatários do Clube de Paris, deputado Enel. Qualquer criança sabe disso.
A França já disse, já mandou um recado claro, o presidente da França já mandou um recado claro. Se sair do Clube de Paris, não tenham mais a França como parceiro. Por quê? Porque não é assim. Eu ganhei a eleição, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim que a roda gira. Não é assim que a banda toca. Tem questões, essa questão climática, essa questão ambiental, ela chama a atenção do mundo. Se o Brasil, num determinado momento, não está preocupado com isso, o mundo está. Sabe por quê? Porque todo mundo sofre as consequências disso. Isso afeta o mundo inteiro. Por isso que existe o Clube de Paris. Por isso que a realização agora, que seria o ano que vem, e que o governo eleito já acenou, que não vai realizar a Conferência do Clima no Brasil, que seria a vez do Brasil realizar, não vai ser realizado. O governo já disse claramente que não vai realizar a Conferência do Clima. Isso é de um retrocesso que não tem tamanho. Por que retrocesso? Porque você, numa discussão como essa, para que você tenha o equilíbrio, para que você possa falar em desenvolvimento sustentável, o governo tem que, no mínimo, manter espaço de discussão dessas duas questões que podem ser compatíveis, que é a sustentabilidade, que é o meio ambiente e a necessidade do desenvolvimento. Você só compatibiliza as duas coisas quando você coloca as duas coisas no mesmo tamanho, com a mesma importância, para que elas tenham que dialogar, que achar saída, que buscar encaminhamentos para que possa ocorrer de uma forma equilibrada. Quando você suprime uma em benefício de outra, você obviamente tomou um caminho equivocado que traz consequências, principalmente quando se trata de clima, traz consequência para gerações e gerações, infelizmente. Esse é o retrato, essa é a realidade. O Brasil, em 1992, deputado Enel, Vossa Excelência com certeza lembra disso, realizou a maior conferência sobre o clima feita nesse planeta, que foi a ECO 92. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência disporá de 3 minutos e 8 segundos. Eu estou encaminhando para o encerramento, senhor presidente. O Brasil realizou em 1992 a ECO 92 no Rio de Janeiro, a maior conferência climática feita nesse planeta, que trouxe e determinou parâmetros importantes. Muita coisa que foi feita em 1992, a duras penas, que foi colocada na legislação de vários países, principalmente dos que participaram dessa conferência, a grande maioria, a quase a totalidade dos países do planeta participaram da ECO 92, muita coisa que lá foi produzida, colocou parâmetros no desenvolvimento em todos os países do mundo. Foi isso, com certeza absoluta, que fez com que de lá para cá nós já não tivéssemos vivendo desastres ambientais maiores do que nós estamos vivendo hoje. Se alguma coisa foi segura, se alguma coisa foi retardada, os seus efeitos catastróficos e ruins e danosos, foi porque lá atrás se produziu legislação com base nessa conferência para proteger o interesse do meio ambiente de todo o planeta, não só do Brasil. E o país que foi protagonista em 1992, há quase 30 anos atrás, da maior conferência sobre o clima, hoje é o país que vê no seu futuro simplesmente o governo dizer: olha, nós vamos acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ou seja, o meio ambiente para nós não faz mais a diferença, não temos essa preocupação. É porque a discussão sempre foi torta. Viu-se no meio ambiente um empecilho ao desenvolvimento, ao invés de ver no meio ambiente aquilo que ele é, uma fonte de renda, uma fonte de riqueza, uma fonte de trabalho, uma questão que coloca o Brasil, que faz do Brasil um país diferente dos demais. Não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha um bioma, por exemplo, como o Pantanal. Não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha aquífero Guarani. Não tem nenhum outro lugar no mundo que tenha um potencial tão grande de recursos hídricos como tem o nosso país. E dentro desse nosso país que estão falados, nós temos o nosso estado que tem todas essas características potencializadas com a riqueza que nós temos aqui. Então, eu quero terminar aqui, senhor presidente, o meu pronunciamento lamentando, mais uma vez, esperando que o Ministério Público, que essa casa, que as autoridades possam tomar providências no sentido de proteger a região da Serra da Bodoquena, principalmente Bonito, Bodoquena, Jardim, aqueles municípios que são patrimônio, que atraem turistas, que atraem riqueza, que geram emprego e que é um orgulho e uma referência para todos nós. Se o Rio da Prata acabar e o Rio Formoso acabar,
O que vai fazer de bonito uma cidade diferente das demais? Nada. Absolutamente nada. É lugar comum. É um outro lugar como qualquer outro, é uma cidade como qualquer outra. Portanto, preservar aquilo lá é uma responsabilidade de todos nós, principalmente quem é cidadão, quem é homem público, quem tem responsabilidade com o futuro, quem tem responsabilidade com o seu Estado e com o seu país. Senhor presidente, fica aqui o apelo para que nós possamos, nesta casa, principalmente os deputados eleitos, dar continuidade a essa discussão. Dar continuidade à discussão ambiental num Estado como o nosso é dever, é responsabilidade. Se essa casa se omitir, vai estar contribuindo para aumentar as consequências desses desastres que, infelizmente, insistem em fazer parte já, praticamente uma rotina aqui no nosso Estado, o acontecimento dessas catástrofes, desses desastres que acontecem com relação ao meio ambiente no Mato Grosso do Sul, infelizmente. Muito obrigado, senhor presidente.